Oi! Oi! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o filme Como Estrelas na Terra. Vou apresentar para vocês todo mundo aqui que vai dar sua opinião. Eu sou a Beatriz, a gente também tem a Samara, Alexia, Isabel, Amanda e Tainá. Então, roda a vinheta! O filme conta a história do Ishan, que é uma criança um pouco não compreendida pela sociedade que ele está inserido. E graças a um professor que não se limita a colocar o Ishan dentro de uma caixinha de uma criança levada, mal educada ou até desinteressada pelo conhecimento, ele consegue se desenvolver e aprender coisas que há muito tempo ele não conseguia. E é muito interessante ver como esse professor não se amarra à sua adultez. Ele tem liberdade e muita naturalidade em ser mais, em não ter vergonha de cantar, de tocar flauta, de brincar com as crianças. O Elídio, que é um autor que a gente vai citar bastante aqui durante o vídeo para embasar nossos argumentos, ele fala uma coisa muito interessante, inspirada em Paulo Freire, que a pedagogia da infância oprimida é uma pedagogia construída com as crianças e sua infância, e também com os adultos em sua infância. Então, é muito legal ver como esse professor, ele se deixa levar pela sua infância e pela liberdade dela para poder lecionar aos alunos. O professor, ele chega lá na sala dos professores todo entusiasmado para guardar o material dele, e aí ele começa a ser questionado pelos outros professores. Falam: meu, você tá dando aula cantando, dançando, tocando flauta? Ó, isso não funciona aqui não. Aqui é um colégio que tem disciplina, né? E aí eles tratam as crianças como seres que são preparados para a vida, né? E que eles devem ser competitivos, devem ter sucesso, devem ter um futuro. E aqui a gente começa a enxergar as questões que Elídio traz nos seus textos sobre a criança como vir a ser, sobre a infância como uma fase que apenas prepara a criança para a vida. Mas nós defendemos que a infância é uma condição da existência humana. Então fica aí uma crítica para nós educadores, para que a gente não reproduza isso também na nossa profissão. Nessa cena mostra a relação família e escola, quando o professor Han ele faz uma visita à família do Ishan. Ele sai da sua zona de conforto para conhecer a realidade da família e como a família vê a dificuldade de aprendizagem da criança. Inclusive, essa ação é indicada pela Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, que indica que o professor, escola e família têm um diálogo bom para unificar a forma de educar a criança. Com essa visita, o professor percebe que a família acredita que essa dificuldade do Ishan é preguiça ou falta de interesse. Mas, na verdade, o docente mostra e explica que isso é uma déficit de atenção, conhecida como dislexia. E, na verdade, o professor ele até mostra para os pais que, apesar dessa dificuldade, né, o Ishan ele é muito talentoso, ele tem outras habilidades, mas a única coisa que os pais enxergam é como ele está atrasado e não se desenvolve na escola. E quando o professor ele justifica esse atraso e ele fala que o aluno tem um déficit, os pais não aceitam. E aí a gente nota isso muito forte na cena em que o professor, ele, numa tentativa de mostrar para o pai como que o aluno, né, entende a forma de estudar, ele fala para o pai ler um jogo em chinês. E mesmo assim, sabendo que o pai não ia conseguir, o pai não entende, o pai não aceita essa dificuldade do filho. O pai, né, amiga, ele é muito incompreensível, porque ele sempre reprimiu o Ishan quando ele fazia alguma bagunça ou brincadeira, nunca ficou do lado dele, nunca tentou se colocar no lugar do filho. E quando o professor disse que as dificuldades do Ishan elas são decorrentes da dislexia, o pai questiona o que ele vai ganhar com isso, o que vai ser dele, como ele vai competir, eu vou ter que alimentar a vida toda? E esse tipo de atitude só confirma o que o Elídio nos diz, né? Que essa opressão, ela se manifesta também na família, quando a família, movida pelo desejo de educar para a estrutura social dominante, termina por impor às crianças os modelos pré-concebidos pelos interesses do que tem o poder e assim negam-lhes a liberdade de ser infantil.
Também, depois dessa cena, o professor ele desabafa com uma amiga como ele fica louco quando os pais projetam nos filhos as suas próprias ambições, que esse é um fardo que o pai impõe ao seu filho inconscientemente, né? E assim ele meio que rouba a infância do filho. Bom, gente, nós escolhemos essa cena porque é uma cena muito emocionante e a gente achou ela importante porque nos fez refletir muito sobre o ser professor, né? Porque antes mesmo que o Chan fosse descartado da escola, ou seja, ele fosse expulso pelas suas dificuldades ou fosse descartado pelos outros professores, o novo professor de artes, ele teve um olhar sensível àquela criança e percebeu as necessidades do garoto, né, do que ele precisava. Diferente dos outros professores que achavam que o Ishan, ele não aprendia por preguiça. Por isso, o professor de artes, ele criou métodos para conseguir ensinar, né? Teve essa iniciativa para conseguir ensinar o Ishan. E aí ele criou métodos significativos, que tinham como foco a criança. E assim, o Ishan, como mostra nas cenas, foi aprendendo mais e mais, superando suas dificuldades. Outra coisa que é importante a gente trazer é que na obra do Elide e da Marta Regina, eles falam que cada criança possui a sua maneira específica de ler e dizer o mundo. E o professor que estava ajudando o Ishan, ele consegue perceber qual era a maneira que aquele garoto lia e dizia ao mundo. A partir daí, ele criou os métodos para ajudar aquela criança. Outra coisa que o Elide e a Marta Regina falam na sua obra é que não basta o professor ou o educador somente conhecer o que a ciência precisa construir sobre aquela criança, mas é necessário também que o professor tenha atenção e sensibilidade sobre ela, porque é um convívio cotidiano, então praticamente todos os dias o professor vai estar com aquele aluno, com aquela criança, e ele precisa perceber do que ela precisa. E a partir daí, ele, junto com ela, vai poder construir os conhecimentos que atendem às exigências do processo educativo. E foi isso que o professor do Ishan fez. Ele conseguiu perceber tudo isso. E por isso ele consegue ajudar o Ishan nas suas maiores dificuldades. Bom, só contextualizando, esse trecho faz parte da cena final, né, do filme, que ela é um pouco mais extensa, mas com certeza renderiam bons minutos de vídeo e de conversa. Mas eu separei essa cena porque ela ilustra bem o conceito que o Elídio traz sobre quebrar as armadilhas da adultez, né? No início da cena, os professores eles chegam bem rígidos, quase que menosprezando a atividade, né? Com essa adultez quase que impenetrável, né? E o desafio, romper essa adultez. Então, o professor, ele propõe esse concurso de artes que se estende para toda a comunidade escolar, porque com certeza ele compreende que a arte é uma boa aliada ao reencontro com a infância. E com a nossa poiesis, com a capacidade de sermos tocados. E a gente vê essa mudança, e a gente vê isso nessa cena. Então a gente começa a ver a mudança de postura dos professores, né? E também a cena nos leva a entender que a infância ela não é um privilégio apenas das crianças, né? Mas também dos adultos, que tem como desafio manter viva essa condição infantil, né? Quebrar com essa adultez que a gente vê como a maturidade, a independência, a seriedade, a rigorosidade, o controle de segurança, que resulta até numa certa arrogância, né? E a gente vê isso na postura dos professores, do diretor ao longo do filme. Então, eu acho que esse é o maior desafio e a proposta do concurso de artes traz isso à tona, traz esse conceito da infância, sabe? E que não se trata de voltar a ser criança, né? Mas de não deixar morrer a nossa condição infantil, permitir-se a experiência. E essa experiência, inclusive, é a que vem posteriormente a transformar a postura dos professores e, consequentemente, o ambiente escolar.
E para finalizar, nós adoramos a proposta dessa atividade, porque esse filme e a atividade nos fez refletir o quanto nós, como professores, precisamos estar atento aos nossos alunos e também questionar as nossas concepções de infância, né? Porque o problema não é crescer, é esquecer, é se esquecer como é ser criança.